Gente, olha só, o intestino, ele vai muito além de digerir alimentos, viu? Ele influencia a nossa imunidade, nosso humor, metabolismo e até a saúde do cérebro, você sabia disso? Pois é, e para explicar por que a saúde intestinal é tão importante e como cuidar melhor dela no dia a dia, a gente vai conversar agora com a nutróloga, a doutora Natália Norte, que está com a gente aqui e vai tirar todas as nossas dúvidas. Já pode mandar, viu? Sua pergunta. Vem para cá, doutora. E linda, por sinal. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada Vamos pelo sentar convite. aqui pra gente. Cheirosa, gente. Pena que televisão ainda não sente o cheiro. Que se ia sentir o cheiro da doutora Natália e da comida ali que a Carol vai preparar pra gente, né, doutora? Sim. Intestino. É um assunto importante para a gente falar hoje. Eu queria que você falasse por que ele é considerado, como eu falei no começo, né, o segundo cérebro do nosso organismo. Sim. Já tem um tempo, né, que a gente vem olhando mais para o intestino. Nem sempre foi assim. O intestino ele era considerado um órgão não tão nobre, não tão vital quanto o coração, o cérebro, né? Mas hoje a gente já sabe que o intestino ele está no centro do corpo e no centro da saúde também. E assim, como você bem falou, que ele vai muito além de só digerir alimentos, absorver nutrientes. Muita gente pensa que o intestino é um triturador. Você coloca tudo para dentro ali, ele vai dar conta e pronto. Mas ele tem muitas outras funções. Como você bem disse, ele está muito relacionado à imunidade. 70% das nossas células imunológicas estão ali na barreira intestinal, que é a única barreira do nosso corpo, junto com a pele, né? Protege o organismo ali do ambiente externo. Eu costumo falar no consultório que assim, a pele a gente está vendo o que está acontecendo. Então, se você sofre uma lesão, se você tem qualquer abertura que vá colocar o seu organismo exposto, você sabe muito bem lidar com aquilo porque está na sua visão. O intestino não, você não vê. Muitas vezes ele está sofrendo, está machucado, isso está prejudicando a sua imunidade, o seu emocional e você não se dá conta porque não consegue compreender os sinais disso. A gente ouve falar muito sobre microbiota intestinal. O que é isso? A microbiota, que isso assim, é um conjunto de micro-organismos que habitam o nosso intestino. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais bactérias, mais micro-organismos lá no intestino do que células no nosso corpo. A gente tem trilhões de bichinhos que habitam o nosso intestino. Mas ele é pro bem? Pro bem, pro bem. São organismos que, assim, eles interagem com os nossos sistemas e vão nos ajudar a manter o equilíbrio. Sem microbiota, seria impossível a vida humana no nosso mundo. Então, assim, a importância é realmente vital para nós e, como eu falei, né, dado muito pouca importância, né? Tem muito a ver com a forma que a gente se alimenta, a forma como a gente leva o nosso estilo de vida, assim, é o que vai determinar como a nossa microbiota se comporta. Legal. E a gente tem dados sobre doenças intestinais que mais acometem os brasileiros. Presta atenção, as doenças intestinais, elas estão entre os problemas de saúde mais comuns no Brasil. A síndrome do intestino irritável pode atingir até 20% da população, enquanto a constipação afeta cerca de 40% dos brasileiros. Outro ponto de atenção também é a disbiose intestinal, um desequilíbrio da microbiota, que a doutora acabou de falar, que impacta não só a digestão, mas também a imunidade e o humor. Já doenças inflamatórias como o Crohn que fala? Crohn, doença de Crohn. Doença de Crohn e o retocolite também ulcerativa crescem cerca de 15% ao ano no país. Segundo dados médicos, viu? Esses números mostram que cuidar do intestino é uma questão de saúde integral. Não é isso, doutora? Exatamente. O cuidado com o intestino, como eu falei, né, ele começa com a forma que você se hidrata, aquilo que você come, a forma como você lida com o estresse, a maneira que você se movimenta, se você é uma pessoa mais sedentária ou mais ativa, tudo isso vai interferir. E essa microbiota, como eu disse, a gente tem que olhar como um conjunto de bichinhos ali que a gente está cuidando ao longo da vida e que vão determinar, né, vão ser assim, muito importantes para determinar como é a nossa qualidade de vida. Vamos falar então como cuidar desses bichinhos? Vamos, Daqui a pouquinho certeza, pode ser? Claro. Daqui a pouquinho eu volto para a gente conversar mais com a Natália. Agora eu vou aqui, enquanto ela conclui, vou aqui para o nosso sofá para a gente voltar a falar sobre a saúde do nosso intestino. A chefe está dando um show ali, né? Trazendo os ingredientes assim mais saudáveis. Sim.
mais naturais, isso é bom. A gente foi pro intervalo e a gente falou sobre a questão da microbiota, Sim. que a senhora falou que são os bichinhos que ficam lá no nosso intestino, Isso. que são benéficos para a nossa saúde. Mas como tratar de uma forma eficaz o nosso intestino, doutora? Sim, que é isso. Esse é um assunto bem complexo e que eu gosto muito de falar, inclusive falo bastante na rede social, porque infelizmente existe muita desinformação, né? Não só na área da saúde, mas em várias outras. Mas na saúde eu considero um pouco mais grave, porque a pessoa escuta uma coisa ali, isso faz bem para o intestino. Ela começa a colocar em prática e de repente não é aquele caminho para ela. Existe um caminho para a gente modular essa microbiota, para a gente equilibrá-la, né, de uma maneira bacana. E esse caminho, ele tem protocolos a serem seguidos, mas ele precisa ser muito individualizado. Eu não gosto, por exemplo, dessa ideia de vender uma coisa pronta, igual Cada a gente caso vê é um muito. caso. Exatamente, a gente vê muito na internet, né? Um protocolo, 15 dias, o seu intestino vai estar. Isso não existe. O intestino ele demora cerca de 8 a 12 semanas para se reequilibrar. Então, por exemplo, o tratamento que a gente faz no consultório, ele leva de 2 a 3 meses no mínimo. Agora, o que as pessoas podem fazer em casa, que funciona muito bem, né? Falando um pouquinho do que a gente faz no consultório também, é o seguinte: o intestino ele dá sinais, o corpo ele pede socorro para nós quando há um desequilíbrio. Intestino preso não é normal, ter gases, barriga estufada, refluxo, azia. Quando você coloca um remédio, por exemplo, você está tomando uma pastilha para azia, um remédio para gases, você está realmente remediando, não está tratando o problema na origem. Então você tem que observar qual alimento que me dá mais gases, qual alimento que está fermentando demais aqui na minha barriga. Toda vez que eu como isso, me faz mal. Então esse alimento você vai fazer um processo de eliminação temporário, tá? Não gosto também da ideia da gente criar aquele terrorismo alimentar. Não pode. Tal alimento não pode, nunca mais. Tem doenças, né? Tem casos específicos que a gente vai precisar, sim, fazer uma restrição mais prolongada ou até permanente, mas são casos excepcionais, não é a regra. Para a grande maioria das pessoas, funciona o quê? Ir para a cozinha, né? Como a chefe Carol está bem ensinando ali, falta muito a gente voltar para a cozinha. Isso estragou muito o nosso intestino, o fato de comer muito comida pronta, pedir muito delivery, né? Comer ultraprocessado, comida congelada. Isso é o grande mal que criou esse excesso de casos de desbiose que a gente está tendo hoje, como você disse, o desequilíbrio da microbiota, né? Então, a primeira coisa é tirar um pouco isso, voltar para a cozinha, voltar para a comida de verdade, cozinhar aquilo que realmente foi feito na natureza para nós. Isso não significa que você tem que comer só o que é natural, mas dependendo do momento em que você está e do grau de desequilíbrio, a sua dieta ela vai ter que ser um pouco mais limpa, sim, até a gente reequilibrar novamente essa microbiota. Depois que ela estiver equilibrada, você vai poder abrir as exceções, vai poder ir no restaurante, vai comer um alimento que de repente foi restrito ali no início, sem problema nenhum. E tem um cuidado que é muito simples também, a maioria das pessoas não faz, infelizmente, que é com a hidratação. Nosso intestino ele precisa de muita água para funcionar bem. E assim, eu poderia dizer que quase 100% dos casos de constipação, obstipação, né, que eu pego no consultório, a grande maioria bebe menos de 50% de água da meta que deveria beber. Então, para quem está em casa saber, a conta ela é muito simples, você tem que calcular 40 ml de água por quilo de peso por dia. Claro que isso para quem não tem nenhum problema de saúde, né? Não tem um problema renal, não tem um problema com restrição de água. A conta é essa, 40 ml por quilo. Então, se a pessoa pesa 60 quilos, por exemplo, 40 vezes 60, ela vai ter que ingerir 2.400 ml de água no dia, que dá 2,4 litros ali, né? A gente joga essa meta um pouquinho para cima para a pessoa não errar. Esse é um cuidado que faz toda a diferença com a microbiota, bem como, né, como eu disse, colocar mais comida de verdade na mesa, voltar a cozinhar, voltar a olhar os sinais do seu corpo e dar para ele o que realmente vai fazer essa microbiota se equilibrar novamente. Quais são os sintomas mais comuns que as pessoas sentem no intestino, no corpo, que já pode ser um sinal de alerta? Bom, os mais comuns, como eu disse, são esses sintomas gastrointestinais, né? Prisão de ventre. Prisão de ventre, gás, estufamento, é o que a gente mais vê no dia a dia. Tem mulher que chega para mim no consultório e fala assim, doutora... Refluxo também? Refluxo, queimação. Às vezes a pessoa acorda com a barriga murchinha, fininha, e à noite ela vai dormir e fala, parece que eu tô grávida de 7 meses. Isso é muito comum. E nem comeu tanto assim? Nem comeu, não sabe o que causou aquilo, né? E aí a gente vai fazer uma leitura da rotina alimentar dessa pessoa para identificar o que está gerando essa fermentação. Eu até faço muita analogia no consultório, o seguinte, da mesma forma quando você coloca um fermento numa massa e põe no forno, ela vai crescer,
O que está acontecendo no seu intestino é isso, é como se você fosse um forninho ali, aquele alimento está fermentando, vai crescer, você não produz gases, quem está produzindo esses gases é justamente essa microbiota desequilibrada. Então, essa pessoa, ela tem que entender qual alimento que está causando essa fermentação em excesso, que é o mais comum, ou, por exemplo, qual alimento que ela comeu e deu uma queimação, isso é um sinal de alerta, o intestino não está conseguindo digerir aquilo, ele está querendo mandar de volta, né? O ácido está ali, de toda forma, batalhando com aquele alimento, mas não está conseguindo seguir o fluxo natural. Esses são os sinais mais clássicos. Agora, eu queria também falar de alguns sinais que não são tão claros assim, porque não parecem estar ligados ao intestino, mas estão. Certo. Dor crônica, enxaqueca, cansaço excessivo, névoa mental, aquela sensação de não conseguir raciocinar, de não conseguir memorizar nada. O emocional desequilibrado, principalmente depressão, ansiedade, são doenças muito sérias que têm que ser tratadas com um especialista, mas é fundamental a gente olhar também para essa parte intestinal. Às vezes a pessoa está tratando depressão só usando remédio, não corrigiu o estilo de vida, a alimentação, não olhou para essa desbiose que em quase 100% dos casos a gente observa também. E, infelizmente, elas não se cura da doença, né? Não tem uma resolução do problema justamente porque não há um foco nesse centro do corpo que é o intestino. Eu já ia até te perguntar sobre essa questão do sentimental, do emocional. É verdade que tem úlceras também que são provocadas por essa questão emocional? Com certeza, tem muitas doenças intestinais, né, inflamatórias intestinais, que são desencadeadas justamente por desordens emocionais. A gente sabe, como você falou, né, o intestino é o segundo cérebro, ele está diretamente conectado ao nosso cérebro, ele manda sinais ali de que algo não vai bem. E isso é feito de várias formas. Uma delas é através do próprio nervo vago, que é um nervo que liga diretamente o sistema nervoso ao intestino. E a gente tem também a microbiota mandando sinais químicos para esse cérebro. E aí, quando a pessoa ela tem um problema emocional muito sério, que ela não consegue assimilar, não consegue tratar, ela não digere aquilo, vamos dizer, o intestino ele também, obviamente, vai sentir. O nosso corpo ele está todo interligado. Não tem como você tratar uma parte sem olhar a outra. Então, para quem tem úlcera, gastrite, para quem tem a prisão de ventre, como eu falei, é muito difícil você ter sucesso no tratamento se não entender qual a origem emocional, qual a ligação com o sistema emocional daquela pessoa. Eu vou deixar uma pergunta no ar e eu vou voltar daqui a pouquinho para a senhora responder sobre a questão do suco gástrico. Dizem que se você não comer bastante, tem gente que faz muitas dietas aí, que fica sem comer e tudo, o intestino, o estômago, ele solta esse suco gástrico naquele momento que você está com fome, alguma coisa nesse sentido. Isso faz mal? Daqui a pouquinho. Ok. Pode ser? Você vai me explicar para onde Sim. que fica esse suco gástrico, Vamos tá lá. bom? Daqui a pouco a gente volta. Deixei aquela dúvida sobre o suco gástrico, né? Qual que é a Sim. função do suco gástrico? E se realmente existe aquele negócio assim, ai, fiquei muito tempo sem comer, o suco gástrico vai ser liberado, vai fazer mal. Existe realmente essa situação? Então, que isso na verdade é baseado num grande mito, né, que foi plantado na nossa sociedade há algumas décadas de que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Se a gente for só raciocinar sobre a história da evolução humana, tem pouco mais de 200 anos que a gente tem essa fartura de alimentos ao nosso redor. Durante milhões de anos, a espécie humana não tinha como comer de 3 em 3 horas porque a gente vivia da caça, da pesca, da coleta, então tudo dependia muito das circunstâncias. E o nosso organismo ele vem sobrevivendo milhões de anos assim. Se essa história de comer de 3 em 3 horas fosse verdade, que o suco fizesse mal para o nosso organismo, isso não faria, assim, a nossa espécie não teria evoluído até aqui, né? O suco gástrico ele é composto, na realidade, do ácido clorídrico, que é liberado no estômago, numa etapa inicial ali da digestão. Na realidade, a digestão começa só no visual, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas o fato da gente estar aqui observando a chefe preparar o prato, Dá vontade de sentindo comer. o cheiro, visualizando, tudo isso já começa a liberar o suco gástrico, o ácido clorídrico lá no estômago. E a gente começa a liberar também enzimas digestivas. Esse mito ele é baseado justamente na ideia de que essas enzimas e esse ácido eles poderiam corroer o corpo, corroer a mucosa, né, caso a gente fique muito tempo sem comer. Mas o nosso organismo é muito sábio.
a gente não fica liberando essas substâncias continuamente, o corpo não tem um reloginho assim para liberar de 3 em 3 horas todo esse conteúdo, né, para fazer a nossa digestão. E isso vai acontecer mediante o estímulo. Então, como eu falei, a gente observou, pensou na comida, lembrou que está com fome, tudo isso vai fazer com que o seu trato digestivo se ative para esperar a refeição. Agora, você não está com fome, você está começando a praticar um jejum com acompanhamento, né, da Nutri ou de outro profissional qualificado, você pode fazer um jejum prolongado sem problema, isso não vai gerar um mal para o seu organismo, desde que com acompanhamento, como eu disse, porque o corpo ele é preparado para isso, nosso corpo ele é muito sábio. Então, desde que a gente esteja vivendo em equilíbrio, tranquilamente você vai tolerar o jejum e ele pode sim trazer muitos benefícios para a saúde. Ok, a Nalva mandou assim, ó. Boa tarde, eu tenho um refluxo e aí ela disse que não pode comer nem pão, nem nada de massa. Aí ela falou, me responde, tudo que eu como tem massa, como é que faz? Bom, Nalva, um beijo para você, agradeço pela pergunta, pela participação. Em relação a isso, como eu falei em relação ao refluxo ali no início, né? O refluxo ele é um sinal de que algo não vai bem. Então, Nalva, significa que a sua digestão está sofrendo um desequilíbrio e que bacana que você já observou que é para o lado das massas, que é, né, o gatilho é o carboidrato. É muito difícil a pessoa ter essa percepção. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico ali no consultório, em 5 minutos o médico fala para ela, você tem refluxo, vai tomar esse remédio o resto da vida e acabou. E ela pensa que pronto, é isso. Na verdade, não. O refluxo ele é um problema circunstancial, na grande maioria das vezes. Tem pessoas que têm alterações anatômicas, ou seja, o trato digestivo dela não vai segurar aquele alimento no lugar que ele tem que ficar. Ele vai refluir porque a válvula dela não funciona muito bem. A gente tem uma válvula entre o esôfago e o estômago e aí, dependendo do volume que ela comer, isso vai refluir para o esôfago, causando o sintoma do refluxo. Como não suspeito que seja o caso dela, porque se fosse isso seria com qualquer alimento, né? Como é um alimento específico, a gente suspeita de que há uma deficiência, um desequilíbrio digestivo. Então, a sua digestão dos carboidratos não está legal. Essa comida está ficando muito tempo parada, fermentando e vai virando realmente aquele bolo, né? Como eu falei, junta ácido, enzima e aí a microbiota já começa a digerir esse alimento que está sobrando ali, né? Já deveria ter sido absorvido, ter ido para a corrente sanguínea, o nutriente, mas o alimento está lá sobrando no intestino, a microbiota começa a fermentar, isso cresce e sim, como não tem espaço e como a motilidade não está legal, né? O intestino não está conseguindo empurrar isso para baixo, vai acabar voltando. O que eu falo, pela minha experiência, a gente vê hoje muitos casos de cura mesmo do refluxo. A pessoa trata essa deficiência digestiva, faz o processo de reequilíbrio, como eu falei. Mas aí, né? Ela pode voltar a comer massa, por exemplo? Pode voltar, depois que fizer esse processo. Então, primeiramente, a gente tira isso, o intestino está denunciando para nós. Não estou lidando bem com essa massa, não está legal. Então, eu explico para o paciente, ó, a gente vai ter que fazer um processo de detox mesmo, a limpeza, deixa o intestino descansar. Agora, a gente vai revitalizar essa digestão. Vamos dar para a microbiota os nutrientes que ela precisa. Não é só tomar probiótico também, tá, gente? É uma coisa que eu combato muito. As pessoas saírem tomando probiótico à torta e à direita. Isso não faz bem. Na verdade, pode até fazer mal em alguns casos. E assim, a gente nutre a sua própria microbiota, melhora a secreção de ácido, de enzimas, ao contrário, né, do que se pensa. A gente tem que aumentar a força desse sistema digestivo para lidar com esse alimento e também equilibrar as quantidades e a frequência com que você ingere ele. Você falou que cada caso é um caso, mas em relação a essa questão do refluxo, existem alguns alimentos que pode ocasionar isso, assim, talvez para a maioria das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos que as pessoas falam. Café, o chocolate, são tipos de alimentos que podem provocar esse refluxo? Sim, com certeza são alimentos mais comuns, né, que assim tem uma digestão um pouco mais lenta. No caso do café, assim, não é para todo mundo que isso vai acontecer. Mas dependendo do grão, dependendo do tipo desse café, a pessoa ela vai ter uma lentidão mesmo na absorção dele. E se tomar muito quente também. O trato digestivo ele gosta da comida quentinha, do alimento morninho, mas não pode ser quente a ponto de machucar essa mucosa, né? Então o café tem esse problema. O chocolate, por ser muito gorduroso e por ter muita proteína do leite também, que é uma proteína de difícil digestão para a maioria das pessoas, vai acabar provocando. O leite eu coloco assim, eu gosto de deixar bem claro que eu não considero um vilão, tá? Tendo muito essa campanha também de que leite faz mal para todo mundo. Não é assim que funciona.
Mas, infelizmente, sim, para uma boa parte da população, alimentos que contêm leite, contêm derivados do leite, né? O queijo, o iogurte, o creme de leite, o chocolate. Isso pode ser no decorrer da vida, doutora? Como, por exemplo, eu tomo leite a vida toda, desde quando nasci. Mas aí tem um momento de uma certa idade que começa a fazer mal. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tanto pela intolerância à lactose, como por essa questão da sensibilidade à proteína, né? Que E são aí pode coisas diferentes. ocasionar esse refluxo? Pode ocasionar o refluxo e o tratamento também é o mesmo, né? A gente retira esse alimento um tempo, depois vai dessensibilizando, voltando ali devagarinho, até que a pessoa consiga voltar novamente a consumir, desde que o organismo dela aceite, né? E não denuncie de novo que aquilo está fazendo mal. A doutora Natália falou da questão da ingestão de água, da importância. A gente recebe vários especialistas aqui falando sobre a importância da água para vários fatores no nosso organismo, no nosso dia a dia, né? Isso é muito importante. E também um outro ponto que a maioria fala, que senta aqui nesse sofá, é a questão da qualidade do sono. A qualidade do sono também pode atingir a saúde do nosso intestino? Sem dúvida. O sono é um momento em que o nosso corpo ele dá uma pausa, né? A grande maioria dos sistemas vai diminuir a sua velocidade, mas muitos continuam funcionando. O intestino é um que funciona a todo vapor. Não para digestão. Por exemplo, eu costumo dizer que não é legal a gente comer muito tarde. O ideal é que a última refeição seja 3 horas antes de deitar, mesmo para quem não tem refluxo. Por quê? O intestino ele funciona como se fosse um comércio, assim. Eu falo isso no consultório para o pessoal entender. Durante o dia você está ali a todo vapor, digerindo, produzindo ácido, enzimas e tal. Ele quer muita energia, quer muito alimento. À noite ele quer fazer outras coisas, como excretar toxinas, produzir as fezes, produzir hormônios e neurotransmissores. Isso acontece majoritariamente à noite. Trabalhar outras áreas, né? A hora que o comércio fechou a porta, ele não quer mais comer, ele quer trabalhar. E para isso esse sono precisa ser profundo. Se a gente dorme um soninho superficial ou fica até de madrugada, acorda várias vezes à noite, esses processos secundários, eles não vão ocorrer corretamente. Tá certo. Natália Norte esteve com a gente aqui. Muito obrigada pelo seu carinho. Já deixo o convite para você voltar aqui, pode ser? Com certeza. Tem perguntas demais aqui, doutora, para a senhora. Mas aí, na próxima, a gente quer tirar essas dúvidas todas, pode ser?